People, o Simeone sentiu. O Simeone sentiu. People, será que o Real Madrid voltou? Será que o Real Madrid acordou em 2026? Me belisquem, que venha o Barcelona. Estamos prontos para a final, que venha o Barcelona. People, que alegria, que saudade de um jogo conciso do Real Madrid, tá? 2026 é nosso. Fala, meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid. Vamos falar do jogo do Real Madrid, semifinal da Supercopa da Espanha, vitória do Real Madrid diante do Atlético. O Real Madrid pagou a dívida do início da temporada diante do Atlético e, mais uma vez, o Simeone sentiu. Vamos falar de tudo que aconteceu nesse jogo e se você quiser saber mais, só vem. Como era de se esperar, o Real Madrid manteve o 11 inicial do jogo passado. O Real Madrid entrou com a mesma estrutura da semana passada, onde eu já tinha falado que provavelmente Xabi Alonso ia manter o 11 inicial, tá? Porque o meio-campo do Real Madrid com Bellingham, Camavinga e Tchouaméni tinha funcionado no jogo passado. Naturalmente, Xabi Alonso ia transportar essa ideia para o jogo de hoje. Foi exatamente isso que aconteceu. O jogo começou muito intenso. Aos 2 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de falta, Valverde, capitão, homem do jogo, cara, fez um excelente gol que ele estava devendo desde muito tempo, que Valverde vem tentando, não tem acertado esse tipo de gol. Só que hoje, um chute forte de bola parada, característico dele, apesar dele fazer muitos gols daquele de chute forte em bola em movimento, hoje foi de bola parada, um excelentíssimo gol. É indescritível aquele gol, bonito gol aos 2 minutos do primeiro tempo, a bola ainda bateu em Sorloth, que fez uma ligeira curva, impossível aí para o Black pegar. Que golaço do Real Madrid, começando muito bem, aos 2 minutos do primeiro tempo, saindo na vantagem aí diante do Atlético de Madrid, que tinham nos castigado, né, na primeira volta da La Liga, e Real Madrid pagou a dívida. Muito bom jogo de Valverde, que ele também participou do segundo gol, que foi aí no segundo tempo, né, fazendo uma leitura estrondosa, achando o Rodrigo num passe de agulha. Cara, pra mim, Valverde é espetacular na defesa, jogou na lateral, no meio campo, grande partida de Valverde, dando aí, foi coroado com esse gol no primeiro tempo, excelente, tá? O Real Madrid começou, apesar de ter começado ganhando o jogo, o Atlético de Madrid não se acovardou, propôs, jogou muito também, tá? Procurou resultado, mas o Real Madrid esteve muito bem, várias coisas hoje no Real Madrid funcionaram. Bellingham no primeiro tempo fez um trabalho espetacular na recuperação. Bellingham, desde a saída de Carlo Ancelotti, perdeu aquela fama de Bellingol, né, que nós o chamávamos várias vezes, mas o Bellingham tem feito um papel de recuperação extremamente importante nesse sistema de Xabi Alonso. Os gols de Bellingham não aparecem, mas ele está fazendo um papel extremamente fundamental. Os gols diminuíram baseado no sistema de Xabi Alonso. Bellingham deixou de jogar mais perto do gol, joga um pouquinho mais recuado. O papel que ele mais faz é um do meia organizador, responsável por último passe, né, no atacante. Mas o papel defensivo de Bellingham no jogo de hoje, ele me parece, eu sempre tenho a sensação de que Bellingham tá um pouquinho pesado na hora de correr, mas aquele toque que ele dá na bola, como último toque para desequilibrar o jogador e roubar a bola, é extremamente fundamental. Então Bellingham fez um excelente jogo no jogo de hoje, desequilibrou muito bem o meio campo do Atlético de Madrid, foi preponderante para esse resultado também. Ainda no primeiro tempo, Camavinga quase cometeu aí uma besteira numa saída que ele tentou sair com a bola e perdeu a bola tentando simular falta, poderia ocasionar o empate do Atlético de Madrid, tá? A crítica que eu sempre fiz para Arda Güler. Eu sei que Camavinga e Arda Güler, que também foi o erro de Arda Güler em alguns jogos, que eles têm a característica de tocar 3, 4, 5 vezes na bola antes de soltar. Só que Camavinga hoje foi infeliz, perdeu a bola bem na meia-lua, que quase ocasionou aí o gol do Atlético, o empate do gol do Atlético de Madrid, tá? É sempre uma crítica que eu faço, que jogos com times atentos, cara, não pode embelezar demais, solta a bola, principalmente quando está perto do nosso goleiro, né? Então, people, cara, eu quase surtei, tá? Foi, assim, um momento de desespero. São lances que não pode, já que você tá na posse total da bola, solte a bola.
Ponto. No primeiro tempo ainda tivemos destaque aí do Gonçalo Garcia, que foi o herói do jogo passado, onde fez um hat-trick. No jogo de hoje, cara, eu vou dizer sempre, Gonçalo Garcia é um jogador que me impressiona a cada dia que passa, tá? Gonçalo Garcia hoje, dificilmente a bola chegou como último finalizador pro pé dele. Bola quase não chegou. Mas o jogo que ele faz sem bola é assustador. É muito bom jogador, leitura de espaço. Tanto é que Gonçalo Garcia, no gol do Rodrigo no segundo tempo, a leitura foi totalmente dela, porque ele leva a marcação, o movimento que ele faz para gerar espaço pro Rodrigo, é assustador, tá? Eu considero isso uma participação indireta. Ele não foi o cara que fez o chute, não foi o cara que fez o passe, mas foi o cara que gerou espaço para que Valverde achasse aquela agulha, colocasse aquela bola no meio da agulha para Rodrigo fazer o 2-0 aí para o Real Madrid. Então a pressão que Gonçalo Garcia fez no jogo de hoje, como já fez no jogo passado, é característica dele. Inclusive ele tinha falado numa entrevista mesmo que Xabi Alonso pediu para que enquanto ele tiver fôlego, pressionar. E eu tenho a sensação de que Gonçalo Garcia se encaixa muito naquele tipo de modelo de jogo de Xabi Alonso, porque é um jogador que não para. Você não vê Gonçalo Garcia andando no campo, dificilmente, tá? É um jogador incansável, é um jogador... eu tô gostando muito de como o Gonçalo Garcia está se desenvolvendo nesse Real Madrid. Excelente jogo, sem bola, pra mim é um dos melhores do Real Madrid sem bola, tá? Que participa muito das jogadas sem bola, incrível, tá? Aos 27 minutos também tivemos aí a roubada de bola de Álvaro Carreira na lateral, que sofreu a falta, mas o árbitro deu continuidade, Rodrigo pegou a bola, linda jogada de Rodrigo de forma individual, Vinícius Júnior estava aberto para Rodrigo tocar, mas Rodrigo decidiu cortar a bola pro pé esquerdo e bater, que é o pé de enquadramento. Que é uma das coisas que eu tenho que reparar, apesar do bom jogo de Rodrigo no jogo de hoje, excelente jogo do Rodrigo, tá? Foi premiado com um gol, 3 assistências, 3 gols nos últimos 6 jogos. Dezembro do Rodrigo foi fantástico, janeiro do Rodrigo tá sendo, assim, um reflexo do que o dezembro foi, excelente jogo do Rodrigo, mas o Rodrigo como ponta direita, ele tem encontrado algumas leves dificuldades na hora de finalização, porque o Rodrigo, eu tenho a sensação que ele está perdendo algum tempo, primeiro, porque toda vez que ele consegue fazer a penetração, ele obrigatoriamente tem que tirar a bola do pé direito e trazer para o pé esquerdo para conseguir fazer o chute, porque quem joga na ala direita, o pé esquerdo é o pé de enquadramento de chute. Então o Rodrigo perde tempo nesse movimento e o chute de pé esquerdo do Rodrigo não tem sido muito bom, tem sido um pouquinho fraco. Tá? Hoje aconteceu 2 episódios desses. No primeiro lance que o Real Madrid poderia muito bem abrir aos 27 minutos 2-0, que o Rodrigo até fintou bem o jogador do Atlético, trouxe para o pé esquerdo, quando bateu muito devagar, sem força nenhuma. Apesar do Vinícius Júnior estar aberto aí, pronto para fazer o gol, bateu fraco. Foram 2 lances, eu acho que o Rodrigo está perdendo algum tempo nisso, tá? Na minha ligeira crítica para Rodrigo, se não tem força para chutar com o pé esquerdo e tem um jogador próximo para dar bola, o Vinícius, como foi o caso do Vinícius Júnior, toca pro Vinícius fazer o gol. Foi 2 lances desses que para mim, eu acho que o Rodrigo tem que trabalhar nisso. O pé esquerdo do Rodrigo, o chute de pé esquerdo do Rodrigo ainda é um pouquinho fraco, apesar das oportunidades que ele costuma ter. Mas, tirando isso, o Rodrigo fez um jogo espetacular no jogo de hoje. Teve um medo aí de uma possível lesão no embate que ele teve com Julián Simeone, né, o filho de Diego Simeone, mas graças a Deus não aconteceu nada. Eu tenho essa percepção sobre o Rodrigo, tá? Quando ele, todas as vezes, ele tem, lógico que ele precisa sim trazer a bola pro pé esquerdo, que é o pé de enquadramento do gol, para fazer o chute. Mas apesar de perder tempo, ele ainda tem um chute fraco. Quem fazia isso muito bem era Cristiano Ronaldo. Então o Rodrigo precisa treinar o chute de pé esquerdo, uma vez que, se ele for dono da posição mesmo, tá aqui, pelo que tudo indica, pela crescente, esse desenvolvimento que ele tem tido aí nesse Real Madrid, Massantuono não vai ter espaço para ponta direita como titular, tá? Ainda bem no finalzinho aí do primeiro tempo, tivemos um movimento preocupante, um choque de cabeça, que eu sempre me preocupo muito com isso, né? Entre Tchouaméni e Sorloth, né? Uma bola dividida que eles
batendo com a cabeça entre os dois. People, foi tenso, tá? Graças a Deus não aconteceu nada. Os eventos do primeiro tempo basicamente foram esses, tirando também as provocações de Diego Simeone com Vinícius Júnior, que tiveram aí um embate que se estendeu até no segundo tempo, fazendo com que Vinícius Júnior tomasse o cartão. Foi um momento tenso aí entre Vinícius Júnior e Diego Simeone, que eu acho que Diego Simeone sentiu, tá? É uma raiva que tem do Real Madrid já muito antiga, tem muita história, tem o minuto 93 que eles odeiam. Cara, é muita coisa. E, segundo o Diário AS, revelou que o Diego Simeone, quando estava perto da lateral, perto do Vinícius Júnior, ele falou, gritava para Vinícius Júnior: Florentino Pérez vai te demitir, Florentino Pérez vai te demitir, gerando instabilidade para Vinícius Júnior dentro do campo. Lógico, faz parte do jogo mexer com o emocional do jogador, e nós conhecemos Vinícius Júnior não se cala. Então eles geraram esse embate desde o primeiro tempo, que se estendeu até o segundo tempo, gerando aí cartão amarelo para Vinícius Júnior na hora da substituição, e também até mesmo Xabi Alonso entrou na briga, discutindo aí com Diego Simeone, tá? Por causa desse episódio aí do Vinícius Júnior. No segundo tempo, o Real Madrid voltou, diminuiu uma marcha, o Real Madrid entrou muito lento e o Atlético de Madrid voltou um pouquinho volumoso, procurando o gol, não se acovardando, mesmo em desvantagem, não se apequenou em nenhum momento. O Real Madrid desacelerou no segundo tempo, sofrendo muito, tá? Mas mesmo assim conseguiu achar o gol. Deu gol de Rodrigo numa leitura aí excelente de Valverde, que fez o passe na agulha, achando o Rodrigo, que bateu forte. Mais uma vez, lógico, agora de pé direito, não precisou, porque ele estava bem enquadrado com o gol, não precisou mover a bola para o pé esquerdo, bateu do pé direito, fez o gol do Real Madrid aos 54 minutos do segundo tempo. O Atlético de Madrid ainda reduziu o placar aos 57 minutos, num cruzamento aí, bola de escanteio, bola parada de escanteio, num cabeceamento de Sorloth, tá? Subiu aí, impossibilitando a defesa para Courtois. Na minha opinião, teve um ligeiro toque. Sorloth deu um leve empurrão nas costas de Raul Asensio. Ele até ainda reclamou, né? Mas não foi suficiente para que o árbitro considerasse aí a falta a favor do Real Madrid. O Raul Asensio teve muita dificuldade em marcar Sorloth. People, era nítido, o jogo de hoje era nítido, tava claro. A diferença de altura, a diferença de peso, a diferença de habilidade, né? Asensio é um jogador jovem e o Sorloth é um jogador experiente. Na minha opinião, eu penso que Xabi Alonso tinha que colocar, como ele decidiu que a marcação tinha que ser de homem a homem, principalmente para Sorloth, tinha que colocar Rudiger para fazer esse papel. Tinha que colocar Rudiger, porque Rudiger, se vocês lembram, no homem a homem, o Rudiger é um cão de guarda, o Rudiger é um pitbull, o Rudiger não deixa o jogador jogar, como ele fez com, por exemplo, o Haaland. Na época que o Real Madrid estava bem, vamos dizer assim, o Rudiger não deixou o Haaland jogar, então o Rudiger é o cão de guarda. Rudiger que tinha que marcar solo pelo peso, pela altura, e Raul Asensio sofreu muito no jogo de hoje. Mas mesmo assim teve algum sucesso em alguns lances, tá? Mas nesse lance do gol que reduziu o gol para o Atlético, o Raul Asensio, infelizmente, não tinha o que fazer, Eu acredito que se ele caísse, talvez poderia confundir o árbitro e poderia ganhar a falta, mas ele não caiu, resistiu de pé e o árbitro conseguiu seguir o jogo aí, dando favoritismo aí para o Atlético de Madrid. Falando em árbitro, muitas vezes eu critico o árbitro, mas o árbitro de hoje foi excepcional. O árbitro de hoje foi excelente, tá? Eu gostei demais da atuação dele. Um árbitro muito atento, um árbitro perto do lance, sem questionamento, tá? Um árbitro que pra mim eu tiro o chapéu. Raramente eu falo de árbitro, mas o árbitro de hoje pra mim foi espetacular. No segundo tempo, o Atlético de Madrid ainda com volume maior, na minha opinião, foi um pouquinho melhor, ligeiramente melhor na forma de desempenho. Foi um time que tava no prejuízo, obviamente tinha que correr mais, tinha que buscar mais resultado. Simeone fez algumas alterações que funcionaram para o Atlético, o Real Madrid sofreu, mas mesmo assim conseguiu gerenciar, conseguiu segurar o resultado para o Real Madrid. O Real Madrid também fez algumas substituições, inicialmente me preocuparam, porque Xabi Alonso tirou 2 zagueiros, que foi Rudiger e Raul Asensio, e colocou 2 laterais no mesmo minuto, né? Foi Mendy e Fran Garcia. People, eu confesso que me preocupei com esses 2 jogadores, mas deu tudo certo. Ele colocou Álvaro Carreira e Tchouaméni no lugar da zaga e os 2 laterais foram para o lado esquerdo, né? Fran Garcia e Mendy, e funcionou, tá? As alterações de Xabi Alonso foram mais para gerenciar o time que estava cansado e teoricamente funcionaram. Entrou também Arda Güler, entrou Dani Ceballos, jogadores que têm a qualidade aí de
de proteger mais a bola, de manter mais a bola no pé e realmente funcionou. Agora que vem o Barcelona, Real Madrid saiu campeão no segundo tempo, mesmo sofrendo. Courtois mais uma vez aí o nosso salva-vida, mesmo sofrendo várias pressões no segundo tempo. Real Madrid jogando modo administrativo para segurar o resultado, ganhou 2-1, vitória excelente do Real Madrid, conforme eu já disse no começo do vídeo. Não é só pelo resultado, mas pela forma que o Real Madrid jogou. O Real Madrid jogou muito bem. Estamos na final da Supercopa da Espanha, jogo domingo diante do Barcelona. Primeiro título da temporada pode estar à vista aí do Real Madrid, tá? Estamos em vantagem em forma de confronto direto. A primeira rodada, o primeiro encontro entre esses dois times, o Real Madrid ganhou diante do Barcelona. O Barcelona ganhou ontem contra o Atlético de Bilbao, num jogo literalmente fácil, porque o Bilbao jogou no modo vou tentar, né? E o Real Madrid teve um jogo muito mais complicado, que foi contra o Atlético de Madrid. É um time de elite, não só da Espanha, mas como também do futebol mundial. Agora o Real Madrid e Barcelona jogam no domingo para a final. E, pô, eu estou muito ansioso que venha o Barcelona. Eu estou expectante que esse troféu da Supercopa vai para o Bernabéu. Eu tenho certeza. Vai para o Bernabéu. É nosso. É nosso. People, é nosso. E vem o Barcelona, vamos esperar aí a final da Supercopa da Espanha. Ansioso aí, esse troféu já é nosso. Sem medo nenhum de falar isso. Bom, people, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal. Já aproveita, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos. Aquele que você discute, conversa sobre assuntos do Real Madrid e até mesmo do Barcelona. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal. Nos ajuda a crescer esse canal e Ala Madrid.